Olá, começa agora o programa Insight, Gerando Novas Ideias, uma parceria da Rede São Paulo Saudável e o Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Meu nome é Luiz Gracindo e o objetivo do nosso programa é trazer para o trabalhador de saúde informação a respeito de pesquisas recentes realizadas nos serviços do Sistema Único de Saúde e outras pesquisas de interesse para o trabalhador e assim contribuindo para o aperfeiçoamento da assistência à saúde do município de São Paulo. A nossa convidada hoje é a professora Zila Sanches. Como vai, Zila? Tudo bem. Professora Zila é graduada em Farmácia e Bioquímica com mestrado e doutorado na área de Psicobiologia na Unifesp, com pós-doutorado na Universidade do Estado de Michigan, nos Estados Unidos. Atualmente, a Zila é professora do Departamento de Medicina Preventiva da Universidade Federal de São Paulo e pesquisadora do CEBRID, que é o Centro Brasileiro de Informação sobre Drogas Psicotrópicas. Zila vai apresentar um artigo recentemente publicado na revista Clinics, o comportamento sexual entre estudantes do ensino médio no Brasil, o consumo de álcool e drogas ilícitas e ilícitas associadas ao sexo desprotegido, que foi um desdobramento da pesquisa Levantamento sobre o uso de drogas entre crianças e adolescentes em situação em 27 capitais brasileiras. Zila, como foi o contexto que levou a essa pesquisa? A pesquisa em si é uma pesquisa focada no consumo de droga dos adolescentes, que vem sendo desenvolvida pelo CEBRID há pelo menos 30 anos. Então, o CEBRID já coletou dados em 6 grandes levantamentos nacionais. Esse foi o 6º levantamento e foi a primeira vez que nós incluímos um eixo de perguntas sobre o comportamento sexual desses adolescentes. Então, além de trazer informações sobre o consumo de drogas dos adolescentes, hoje nós temos um pouco mais de ideia de qual é o comportamento sexual do adolescente em escolas no Brasil. E quem que financiou a pesquisa? A pesquisa ela foi financiada pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, em 2010, que atualmente está vinculado ao Ministério da Justiça, então foi um financiamento federal e atingiu as 27 capitais brasileiras, escolas públicas e particulares. Uma grande pesquisa, Uma grande pesquisa, né? Isso, que abarcou 50 mil adolescentes, né, de 10 até 18 anos ou um pouco mais, ou seja, desde o que era antigamente a 5ª série, hoje em dia é o 6º ano, até o 3º ano do ensino médio. E o artigo que a gente está conversando, no caso, foi uma pequena amostra dessa grande pesquisa. Uma grande amostra de 17 mil, mas sim, é uma amostra menor desta amostra maior. Por quê? Porque nós só incluímos perguntas sobre sexualidade para as crianças maiores, ou seja, para os adolescentes mesmo, tá? Então, até por uma questão de não despertar nada precocemente, a gente preferiu só trabalhar os temas de sexualidade naqueles acima de 14 anos. Zila, fala um pouco para o trabalhador da saúde, como é que está atualmente a situação da epidemia de AIDS no Brasil, particularmente entre os jovens? Então, é essa faixa etária que gera mais problema, tá? Mas assim, por quê? Porque hoje a gente sabe que a única faixa etária em que a gente realmente tem um aumento da infecção por HIV é a faixa etária dos 15 aos 22 anos. Então, exatamente este grupo de adolescentes de ensino médio é o grupo no qual nós temos que focar mais esforços, né? E que temos que cuidar. Então, cuidar desse jovem que está se contaminando, porque basicamente ele acha que com ele nada vai acontecer, né? Então, ele se expõe mais. Certo. Em relação ao abuso de álcool e drogas no nosso país, como que está a situação atual? A situação do consumo de álcool e drogas e outras drogas é uma situação, assim, se nós olharmos os últimos levantamentos do CEBRID, nós podemos dizer que existe um perfil de queda para a maior parte das drogas, não para todas, tá? Mas para a maior parte delas existe um perfil de queda. Não dá para dizer que bom, está caindo, então está tudo resolvido, de jeito nenhum, porque mesmo com queda, nós ainda temos prevalências altas de consumo, tá? Comparando com outros países, não dá para dizer que nós somos os maiores consumidores mundiais de jeito nenhum. Os Estados Unidos
está muito à nossa frente. Mas comparando com vários países da América Latina, nós estamos em destaque. Nós consumimos mais do que muitos países irmãos, né, em termos de território. E de cultura. E de cultura, e etc. Exatamente. Né? E, ao mesmo tempo, também temos uma prevalência de AIDS que vem caindo, mas justo nessa faixa etária, nesse grupo etário do jovem, ela vem Chama crescendo. Atenção. Exatamente. E qual seria o papel do álcool e das drogas na transmissão das doenças chamadas sexualmente transmissíveis? O que a gente nota neste estudo especificamente é que os jovens que consumiram, que são os consumidores mais ativos de droga, são aqueles que têm um comportamento sexual de maior risco, tá? Então, são os que usam menos camisinha. Então, eu encontro mais adolescentes que não usam camisinha entre os que abusam de drogas do que entre os que não abusam. E aí, quando eu digo drogas, é álcool e outras drogas, tá? Então, existe, o que a literatura costuma inferir é que existe uma redução da percepção de risco enquanto você está sob efeito de drogas. Algumas das drogas facilitam o contato sexual, ou pelo menos desinibem para o contato sexual. Então, você tem a soma das duas coisas, a questão da desinibição, mais a questão de redução da percepção de risco. Então, o sujeito fala, talvez eu não precise usar camisinha, ou então ele, na hora, nem se lembra, enfim. Então, as drogas têm esse papel de favorecer um comportamento sexual de risco, tá? Que é a grande questão, né? Que é a grande questão, exatamente. E aí, junto a isso, nós temos uma geração de jovens que acredita que a AIDS está controlada. Então, assim, o jovem da década de 80 e de 90 tinha muito mais medo do que a gente nota nos jovens de hoje. Eles falam, mas isso não existe. Mas eles têm aquele discurso muito de, comigo isso não vai acontecer. E isso assusta, porque a gente junta as duas coisas. O consumo mesmo extremamente prevalente nessa faixa etária, especialmente no padrão que a gente chama de padrão BIND, de consumo de álcool, que é 5 doses ou mais de álcool num período de 2 horas, que favorece demais, né? Existem muitos dados da literatura mostrando que o jovem que bebe em BIND pratica mais sexo desprotegido. Então, a gente junta essa cultura do beber em BIND, essa questão de que comigo eu não vou me contaminar, né? Eu não vou me contagiar com nada, com nenhuma DST. E aí esse jovem se expõe e acaba se contaminando. Explica um pouco mais sobre o BIND para a gente. Quer dizer que tem 2 tipos de consumo, digamos, de drogas. Isso. Para álcool, a gente costuma dizer que o BIND é o consumo mais arriscado, é o consumo de maior risco, é o que causa maior danos, não só para o adolescente, mas para qualquer pessoa que o pratique. O que a gente nota hoje é que o jovem, ele não bebe num padrão moderado. Então, ele não vai numa festinha, numa balada e toma uma cerveja. Ele não toma 2 cervejas. Ele toma de 5 a 6, 7, 10 cervejas. Em um período muito curto. Num período muito curto. Durante aquela festa, durante aquela balada, ele toma muito. E é este tomar muito que é o grande problema. É claro, o jovem, o adolescente não deve consumir álcool de maneira nenhuma, inclusive por uma questão de formação neurológica, etc. Né? Então, isso não é adequado. Agora, praticar o BIND é extremamente inadequado, porque você tem um comprometimento mesmo, toda a formação, a fase de formação neuronal que acaba se finalizando nesse período de vida e que, para quem pratica, ele acaba tendo um comprometimento mesmo cognitivo, muitas vezes um comprometimento de exposição a, por exemplo, a prática sexual de risco, a atos de violência que causam mal para ele. Então, eles se envolvem em brigas por estarem sob efeito do álcool, mas não o álcool uma dose, o álcool BIND. Então, esse álcool em BIND é o que a gente chama hoje de o principal padrão de consumo arriscado de drogas, né? Porque se faz muito mais BIND do que se consome cocaína entre os jovens, né? Se faz muito mais BIND do que se consome tabaco ou que se consome qualquer outra droga. Então, o BIND em si é um comportamento de risco, tá? E, pelo jeito, provavelmente o mais prevalente atualmente. É o mais prevalente. A gente tem, entre os adolescentes de ensino médio, o BIND, ele tem uma prevalência de cerca de 30% no mês. Isso significa que 30% dos adolescentes
fazem pelo menos um binde por mês. E eles não deveriam nem estar consumindo álcool. Além de estarem consumindo, eles não só estão consumindo, como eles estão consumindo em doses muito elevadas. É isso que chama a atenção. Vamos falar um pouco, então, sobre a pesquisa em si, Zila. Quais eram as questões que compunham o questionário? Como é que era auto-administrado? Isso, é um questionário auto-administrado. Originalmente, esse questionário foi desenvolvido na década de 80 pela Organização Mundial da Saúde, com foco em avaliar consumo de drogas por adolescentes em escola. Então, ele já foi desenhado para isso pela Organização Mundial da Saúde. O que nós fizemos? Nós incluímos, desta vez, além das questões de drogas que já vêm sendo aplicadas há 30 anos, nós incluímos também as questões de sexualidade. Então, para entender um pouco mais que outros fatores de risco esses jovens se expõem, além do consumo de drogas, que isso Correto. A gente já estava... Então, além disso, algumas outras questões também, por exemplo, de relacionamento familiar, outros comportamentos de risco que não só a sexualidade ou as drogas, enfim. Era um questionário grande, que ele conseguia, os jovens conseguiam responder no período de 40 minutos, mas que abordava bem essa questão do comportamentos de risco do adolescente. Sobre o comportamento de risco, quais eram as perguntas que eram feitas? A gente tinha, enfim, diversos blocos, mas outras questões que incluíam, por exemplo, porte de arma, consumo de medicamentos para emagrecer. Não, mas a pergunta sobre a relação sexual. Da relação sexual em si. Desprotegido. A gente perguntava para ele se ele tinha tido alguma relação sexual na vida, primeiro, no ano e no último mês, né, para saber se ele vinha tendo relações, se é que a gente pode chamar de alguém que tem um comportamento ativo. Se é frequente, né? Se ele já teve alguma, e se é ativo, né? Se ele né, for mantendo. Perguntávamos a data quando ele teve essa primeira relação sexual dele e se ele usava ou não camisinha. E aí tinha uma questão de frequência, usava muito, pouca camisinha, para a gente entender um pouco mais se a camisinha fazia parte desse cotidiano dele, enfim. Correto. Aí o que a gente notou em relação ao uso da camisinha? Bom, primeira coisa, cerca de 30% dos jovens na faixa de 15 a 18 anos, né, de 14 a 18 anos, né, então primeiro ano até o terceiro ano do ensino médio, 30% deles são sexualmente ativos, tá? Desses 30%, eu tenho, entre os que são sexualmente ativos, 60% das meninas não costumam usar camisinha, então não tem o hábito de usar camisinha. Dos meninos, 40% relataram não usar camisinha. E aí a gente se pergunta, mas como, né? Se eles estão, teoricamente, tendo relação entre eles? Não, é que, na verdade, através de outros dados que a gente tem, o que a gente imagina é que as meninas estão praticando sexo com meninos mais velhos. Então, não necessariamente com os meninos da turma delas, da mesma faixa etária. Os meninos não. Os meninos praticam, às vezes, com meninas mais novas ou com meninas da sala deles, mas as meninas procuram os meninos mais velhos. Então, isso justifica porque as meninas acabam, às vezes, se sentindo mais seguras, né, por esse homem mais velho, etc. Ou buscam um relacionamento mais estável e, por isso, acabam usando menos camisinha. E o menino, de repente, tem um relacionamento mais promíscuo e, por isso, ele se preocupa mais em utilizar a camisinha. E, muitas vezes, com meninas mais jovens ou da mesma faixa etária dele. Então, é assim que a gente acaba entendendo essa diferença entre relato de uso de camisinha. Meninas relatam menos uso de camisinha na relação, não importa se era camisinha masculina ou feminina. Que é interessante, né? Porque a menina também está correndo o risco de engravidar. Exato, né? Exato. A gravidez aí acaba sendo um risco que também é menosprezado. Só que aí a gente tem a grande questão do uso de anticoncepcional, né? Porque ao mesmo tempo que as meninas elas acham que o anticoncepcional é salvador, né? Então assim, do tipo, eu uso anticoncepcional, então não vou engravidar. Porque o grande problema para elas é a gravidez, não é as DST, elas não estão tão claras para o adolescente, não estão. Entendi. A gravidez está clara. Então, ela prefere utilizar um anticoncepcional do que uma camisinha, por exemplo, né?
E assim, existe, claro, uma questão cultural, de que muitas vezes elas querem provar que, por exemplo, o homem mais velho pede para elas não usarem camisinha, e aí elas se sentem, eu vou mostrar que eu não vou usar a camisinha para, né, mostrar uma confiança nesse nosso relacionamento. Então, mulheres têm alguns discursos assim que são complicados. Em relação à DST, é bem complicado. Para você que começou a assistir agora o canal Profissional, esse é o programa Insight, Gerando Novas Ideias, uma parceria da Rede São Paulo Saudável e o Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Hoje estamos recebendo a professora Zila Sanches, da Universidade Federal de São Paulo, que vai falar com a gente sobre o artigo O Comportamento Sexual entre Estudantes do Ensino Médio no Brasil, consumo de álcool e drogas ilícitas associadas ao sexo desprotegido. Você falou um pouco, Zila, da característica dos respondentes em relação à idade, 14 a 18. 14 a 18. Meninos e meninas. Meninas, escolas públicas e privadas. A proporção de meninos e meninas foi... médio. Mais ou então, menos 50% para 50, cada. Isso. Entre as escolas, estudaram só escolas públicas ou públicas escolas e privadas? Públicas e privadas, mantendo-se a proporção da distribuição dessas escolas em cada uma das capitais. Tá? Então, a gente fez uma amostra que representasse o adolescente estudante daquela capital. Então, a gente manteve a proporção de acordo com cada capital. E dá para perceber, não sei, os dados davam para perceber uma diferença de comportamento sexual entre o aluno da escola privada e o aluno da escola pública? Sim, a diferença entre as escolas, não. Tá? Então, a gente controlou as análises por tipo de escola, entre as escolas não. O que a gente notou? Diferença por classe socioeconômica. Tá? Então, as classes socioeconômicas mais baixas são as que estão mais efetivamente expostas ao comportamento de sexo sem camisinha, tá? E isso chama atenção, porque um público que a gente tem que estar, né, assim, tem que estar mais atento, de repente, com mais ação do programa de saúde na escola, nas cidades em que ele existe, para que esses jovens, né, enfim, as meninas e os meninos, possam se conscientizar dessa questão das DSTs e possam ter acesso ao preservativo, né, assim, que eles entendam que isso assim, eles podem conseguir isso de uma maneira fácil até, né? E a questão do uso de álcool e uso de drogas, conseguiu então fazer esse nexo entre justamente esses que têm a sexualidade, comportamentos sexuais de risco, são os mesmos que também abusam do álcool e das drogas. Isso. As análises de regressão, elas controladas por diversas variáveis, elas mostram para a gente que existe uma associação clara e forte entre comportamento sexual de risco, ou seja, o não uso de camisinha e o consumo de drogas. E aí, no mesmo momento, tá? Então, no mesmo mês. Eu não consigo te dar uma relação causal, porque é um estudo transversal, não posso te dizer, olha, foi o álcool que levou ao comportamento sexual de risco, eu não posso dizer isso. Eu posso, inclusive, imaginar que o jovem que consuma drogas é aquele que tem um perfil realmente de se expor mais ao risco em geral, e por isso ele acha que tudo bem não usar camisinha, porque aquela história, comigo nada vai acontecer. Poderia ser isso. Eu não sei o que veio antes. A rebeldia, né, que é uma característica muito do adolescente, tanto é um ato de rebeldia, não fazer o que os adultos mandam ele fazer, não beber. E como, por exemplo, não usar camisinha. Poderia ser. Então, assim, eu não consigo te dizer qual é a relação causal. O que eu consigo te dizer é que no mesmo mês, esse jovem teve os dois comportamentos, né? Então, ele teve o sexo sem camisinha e o BIND, o sexo sem camisinha e o consumo de drogas ilícitas, tá? Então, foi isso que a gente acabou avaliando. E o que a gente nota? Então, que este jovem que tanto pratica o BIND quanto consome drogas ilícitas, acaba sendo esse mesmo jovem, ele tem muito mais chance de relatar no mesmo mês a prática do sexo sem camisinha. Tá? Correto. E a prevalência de álcool e de uso de drogas ilícitas
na nossa população jovem? Como que de acordo com esse estudo, o BIND, que é o beber, realmente esse beber mais arriscado, ele atinge cerca de 30% dos adolescentes no mês. Então, o BIND recente está em torno de 30%, tá? O uso de drogas ilícitas, em geral, a gente estima em torno de 8% qualquer droga, tá? No mês, qualquer droga. E aí, a maior prevalência de droga ilícita são os inalantes. O lança, o loló. Então, essa é a droga ilícita que mais preocupa, seguida de maconha. Agora, cocaína, crack, existem? Claro que existem, só que a prevalência é muito mais baixa. Então, a prevalência de crack entre estudantes é quase irrisória, tá? De cocaína, menos de 1% no mês. Eu acho que os consumidores dessas drogas não estão na escola. Exato, estão fora da escola. Então, olhando o nosso adolescente na escola, e mesmo assim, se fosse feito um estudo domiciliar, dificilmente um usuário de crack vai estar mesmo em casa. A maior parte dele já está por aí, né? Então, muitas vezes ele já saiu de casa, ele está numa comunidade X, né, junto com outros usuários. Então, existe essa questão de que a avaliação entre escolares tem a limitação de que você pega quem está na escola, né? Então, não dá para extrapolar para qualquer adolescente brasileiro. Não, tudo bem, a maior parte dos adolescentes brasileiros está na escola? Tá. Só que existe uma parcela aí que não está e que deve ser exatamente essa que tem um alto consumo dessas drogas ilícitas como crack e cocaína. Isso. Mas mesmo assim é surpreendente pra gente, é interessante a gente ver a gravidade do problema do álcool, principalmente do BIND nessa população. Nessa faixa etária. Nessa faixa etária. Que outros resultados relevantes que você tem para comentar aqui que a gente não falou? Desse recorte. Um dos resultados que mais chama atenção, ele diz respeito à classe social de quem pratica BIND. Então, a gente costuma achar, como é o caso, por exemplo, do sexo sem camisinha, que a maior parte dos comportamentos de risco acontece em maior prevalência, né, nas classes sociais mais baixas. O que não é verdade. Para a BIND, nós fizemos um outro estudo em que a gente compara as diferentes regiões brasileiras, as diferentes classes sociais. E o que a gente nota? Que as pessoas de classes mais ricas têm 2 vezes mais chance de praticar BIND no mês, as pessoas, digo, os adolescentes de ensino médio, 2 vezes mais chance de praticar BIND no mês do que os adolescentes de classe baixa. Então, o BIND é um comportamento mais associado às classes mais altas, tá? Olha que interessante. Provável que o consumo, acesso ao consumo, né? Isso. Eu acho que tem muito a ver com a questão mesmo financeira, de que o BIND não é barato. A não ser que você compre aquela pinga de pior qualidade no mercado, etc., mas o BIND em geral é feito com ice, com vodka, e não é um comportamento muito barato. Então, você depende, e é frequente, eles fazem isso toda semana. Então, depende de você ter, às vezes, um acesso em casa, de conseguir um dinheiro para comprar aquilo. Então, existe sim, e existe a questão cultural mesmo, de que talvez as famílias mais ricas, talvez elas sejam mais permissivas em relação ao consumo de álcool, o que não se repete para as outras drogas, tá? Mas para álcool é assim que funciona. Essa tua pesquisa, ela tem essa capacidade de apontar. Ela, na verdade, não conclui. Um estudo transversal, ele te aponta alguns caminhos para as políticas públicas, né? Isso é um caminho interessante. Exatamente. O consumo de álcool na população de estratos socioeconômicos mais elevados precisa ser considerado. E especialmente esse padrão BIND, porque é aquilo que eu falei, são poucos os jovens que têm um beber moderado. Os que bebem, eles estão bebendo em BIND. Então, é isso que preocupa. E mais, são os de classe mais alta. Eu não estou dizendo que os de classe mais baixa não fazem, mas existe uma proporção maior de adolescentes de classe mais alta praticando BIND do que os de classe mais baixa. Certo. E você acha que já deu tempo da gente notar algum redirecionamento das políticas em relação a essa pesquisa? Porque, na verdade, o SEBRID já faz isso há muitos anos, não é? O que a gente tem visto no último ano, principalmente, é uma parceria do Ministério da Saúde com a questão do programa de saúde nas escolas para a implantação de programas de prevenção
europeus, né, e eu participo, inclusive, dessa pesquisa, em que a gente está levando as escolas públicas, principalmente neste primeiro momento, escolas de São Paulo, São Bernardo, Florianópolis, algumas cidades, são 8 cidades específicas, um programa que tem a capacidade de reduzir a prática de binge entre os adolescentes. Então, existe já um movimento das políticas públicas para que a escola passe a ser um ambiente de prevenção, que não vinha sendo, né? Apesar, existem, enfim, algumas tentativas mas nem sempre a saúde dialoga bem com a educação, existe uma certa dificuldade, mas existe, ao mesmo tempo, um movimento da saúde e da educação de se tentar trazer para as escolas programas. Não é assim, você não pede para o professor criar um programa. O programa já vem criado, ele já vem redondo para que o professor simplesmente aprenda o que deve ser levado para os alunos e cumpra um roteiro de atividades, de aulas, que já evidenciaram sucesso em diversos países europeus, né? Muito interessante, Zila. E o que você acha, a fiscalização do uso de álcool entre menores, isso seria uma solução viável, de modo que se faz em outros países? Os estudos fortes em política pública mostram, sim, que existe um efeito positivo do controle de venda de álcool para menores de idade. Se ele efetivamente ocorrer, não adianta simplesmente nós sabermos que não se pode vender, mas se eu não tenho um controle, seja um controle jurídico ou judicial disso, ou um controle social disso, não adianta. Por mais que exista a lei, se ela não é cumprida, ela não vai vingar e o comportamento não vai se alterar. Caso exista, sim, uma supervisão, uma fiscalização disso, os estudos de políticas públicas de álcool mostram, sim, que esta medida especificamente reduz a prevalência de consumo entre os adolescentes. Aí precisa nós brasileiros aprendermos a cumprir as leis, né? Que aqui exatamente. É uma questão. É uma questão. Muito bem, foi um prazer conversar contigo, Zila. Estamos encerrando agora o programa Insight, que hoje recebeu aqui no estúdio da Escola Municipal de Saúde a professora Zila Sanches, do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas, o CEBRID, e professora da Unifesp, que falou com a gente sobre o consumo de drogas e o sexo desprotegido entre adolescentes. Zila, obrigado pela tua presença. Você teria algum agradecimento a fazer? O agradecimento é a toda a equipe do CEBRID que deu o sangue para que esse estudo se desenvolvesse. Muito bem. Eu sou o Luiz Gracindo e esse é o programa Insight, Gerando Novas Ideias. Nós voltamos aqui todas as terças-feiras ao meio-dia no canal profissional, essa TV que é feita por você e para você.